queridos. Shalom ao seu coração. Shalom. Paz seja contigo nesta manhã. Em nome de Jesus. Vamos orar. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos começar esse dia falando com Deus, Pai eterno, Deus soberano, a quem é Senhor das nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa estar acolhendo, ó Deus, as nossas petições nesta manhã, e oramos para que o Senhor realmente venha estar, ó Deus, trazendo paz, alegria, possa estar trazendo vitória sobre as nossas vidas. Em um tempo de tantas adversidades, queremos crer, Senhor Deus, que o Senhor certamente tem nos suprido e certamente tem, e que o Senhor nos fortaleça em vida, nos fortaleça, Senhor Deus, na fé, na caminhada, para que não venhamos, Senhor Deus, de maneira alguma, Senhor, nos perdermos, Senhor Deus. Nós oramos pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua proteção e pedindo agora que o Senhor fale conosco através desta palavra. Aqui possamos crescer, aqui possamos, Senhor Deus, sermos amadurecidos e também, Senhor Deus, sermos abençoados por Ti. Senhor, nós oramos e colocamos a todos os nossos amigos, irmãos, todos aqueles que fazem parte da nossa igreja, fazem parte da nossa amizade, fazem parte, talvez, do nosso Facebook. Que o Senhor abençoe a todos, abençoe e torne o dia deles, o dia de cada um de nós, ó Deus, tanto hoje como esse final de semana, abençoado no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Queridos, que bom que estamos aí, sexta-feira hoje, dia 26 de março, e eu queria chamar você para estudarmos um pouquinho sobre Romanos, capítulo 4, beleza? Enquanto você pega a tua Bíblia, ó, esse final de semana nós teremos aí o culto de jovens amanhã, teremos o nosso culto de jovens. No domingo de manhã temos culto às 9 horas, é o culto mais flexível que temos, mais fácil de você vir. Culto domingo 9 horas, e temos culto às 18 horas no domingo, beleza? Hoje na igreja do Jardim São Paulo, o presbítero Mike, que é o dirigente, ele achou por melhor não fazer o culto, uma vez que está nesse pico aí de pandemia, e a nossa igreja lá é bem menor, então qualquer extrapolar ali de número já passa a ser um risco. Então lá hoje não haverá culto, somente hoje, tá bom? Por causa desse pico, e o espaço lá é menor, mas as programações aqui continuam igual. Lembrando hoje, queridos, eu quero mandar aí um alerta a todos os nossos queridos e amados pastores de igrejas da nossa cidade, igrejas evangélicas. Hoje nós estaremos orando lá no Hospital Regional às 18 horas em ponto. Então eu queria chamar você, pastor, para que esteja conosco hoje, orando, clamando lá. Todos os dias tem ido alguém, e eu fico um pouco com medo disso, porque eu sei que é importante, mas eu também sei que a igreja do Senhor ora todos os tempos. Eu conheço pessoas que oram a vida inteira, nunca ninguém postou uma foto dela, nunca ninguém teve, sabe, tanto joinha, sabe, na vida desses que oram. Então eu quero fazer menção aqui hoje, aquele irmão, aquela irmã que ora no seu quarto, no seu secreto. Você é valiosíssimo, você é precioso, nós amamos o seu ministério, tá bom? Amamos de coração. Eu sei que nesses dias se torna até algo que tem bastante visualização, que é a questão de ir orar no hospital, mas nós entendemos que é só por um momento, e aqueles que realmente têm um ministério de oração, eles oram cabalmente, eles oram, né, todo o tempo, e não é só por uma crise, eles oram em crise, em bonança, tanto faz o dia ser bom como ruim, eles estão tanto dando graças, agradecendo, como também pedindo ou intercedendo em favor de outro. Então o meu louvor aqui hoje é ao Senhor, pela vida de cada intercessor, cada um que ora, e hoje nós vamos estar aí, conselho de pastor, todos os pastores, vamos estar lá clamando no hospital, clamando para que Deus possa intervir pelas nossas vidas. É só Deus mesmo, não é verdade?
Vamos lá, Romanos 4, pela fé. Você viu a canção aí? A canção do André Valadão? E a canção que ele canta é pela fé. Então a minha pergunta é: você vive como? Você vive como? Quando passa por uma luta, você vive reclamando? Quando você passa por uma luta, você vive, sabe, somente na motivação dos outros? À medida que os outros te motivam, você vai, ou você vai rompendo em fé? Como é a sua vida? A sua vida é pautada em fé? A tua vida é pautada, sabe, na expectativa do Senhor? Ou a sua vida, ela é simplesmente levada pelas circunstâncias? Se a tua vida é levada pelas circunstâncias, você inevitavelmente vai sofrer e pode até chegar a perder a tua própria salvação, porque o justo, ele precisa andar pela fé, é pela fé. Então nós temos que ter fé, não é, sabe, um componente na vida de um cristão que é opcional. A fé é necessária, sem fé não tem salvação. Se não tiver fé, não tem milagre. Se não tiver fé, não tem, sabe, Covid paralisando em nome de Jesus, sabe? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Romanos capítulo 4, versículo de número 1, vai fazer uma transição aí do capítulo 3, 2, nós estamos falando, sabe, todos os dias um pouquinho, e aqui a fala, ó, o versículo 1 diz assim: que diremos, pois, de Abraão, nosso pai, ter obtido segundo a carne? Lembra que eles estão numa fala a respeito de circuncisão. Aliás, eles estão numa fala do seguinte ponto: o gentio, o judeu, ele será salvo pela fé ou pelas obras? Porque a circuncisão e tudo aquilo que nós fazemos, sabe, na nossa vida visível aí, batismo, ceia, sabe, tudo que a gente faz é necessário, é para o crente, mas isso são obras, isso parte do visível, parte da nossa, sabe, vontade própria, isso é visível. Então isso vai se tornar uma obra, boa obra, é lógico, isso é uma boa obra. Existem más obras, que são aquelas obras que é feito com intenções más, sabe, por querer tirar proveito. Às vezes são obras que são feitas na carne mesmo e etc. Mas o que está rolando aqui, sabe, Paulo está administrando isso e escrevendo a sua carta à igreja que estava em Roma, sabe, Paulo está administrando esse fator, o fator em que eles estão agora perguntando: mas como é que é? Então Abraão foi salvo? Então Abraão, ele foi justificado? Porque Abraão, sabe, é o pai de multidões. Abraão é o pai da circuncisão, entre aspas, porque nós vemos que é uma aliança que Deus fez com Abraão para todas as gerações. Por isso ele é pai de multidões, porque nasce ali uma aliança com o povo judaizante, a aliança da circuncisão. Era um sinal do qual todos aqueles que tinham eram judeus, e de onde tem a promessa, a grande promessa, não é, do Senhor. Muito bem, essa grande discussão está rolando, e aqui Paulo vai tentar explicar. Veja que no capítulo 4, que nós estamos estudando, versículo 2, ele vai dizer, no versículo 2 e versículo 6, analisa isso comigo. Ele vai fazer aqui uma ponte, Paulo vai fazer uma ponte com o Antigo Testamento. Vamos entender isso? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, se ele foi salvo pelas obras, ele tem crédito com os homens, mas não com Deus. Entendeu? Ele tem salvação, sabe? Ou seja, ele tem méritos, mas nessa vida, não com Deus. Veja que o texto está dizendo, se Abraão, mas Abraão não foi salvo pelas suas obras. Aí, Paulo vai citar um grande ícone também do Antigo Testamento, chamado Davi. Assim, versículo 6, assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem obras. Sem obras.
dizendo: abençoados são aqueles cujas as iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem então esta bem-aventurança só para a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Fechou. Lá no capítulo 15, versículo 6 de Gênesis, vai dizer que a fé de Abraão foi imputada como justiça. Então Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Está exatamente dessa forma. Abraão creu e foi-lhe imputado isso como justiça. Então, resumidamente, entendemos que Abraão, consequentemente Davi, foram salvos mediante a sua fé. Então, queridos, como que olha, eu vou falar algo para você aqui agora, e eu queria que você anotasse, eu queria que você pensasse a respeito disso, porque algumas pessoas já me perguntaram assim: pastor, então no Antigo Testamento, aqueles que não serviram a lei, eles não foram salvos? Irmãos, analisa uma coisa comigo. A lei da qual eu falei para você que no Novo Testamento, principalmente as cartas paulinas, vai falar muito com relação à lei. A lei é a escrita, a lei é os mandamentos e todo o desenvolver dos mandamentos. Sabe, como eu posso olhar para a lei? Hoje, eu preciso ter um olhar assim. Quando eu leio o capítulo 4 de Romanos, eu preciso entender que a lei ela foi dada para nos convencer dos nossos pecados, para nos convencer, mas a lei não salvou ninguém, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Vou dizer mais uma vez, grava isso: a lei não salvou ninguém, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, nem antes da lei, que é a época de abraâmica, antes de Moisés, e nem depois no Novo Testamento. A lei não salvou ninguém. A lei tem um propósito, sabe, de convencer o homem do seu pecado. É porque tem a lei que eu percebo: puxa, eu errei. É porque tem a placa escrito não ultrapasse 60 km por hora, é que eu percebi que eu ultrapassei. Você está entendendo? Então assim, a lei não retira o pecado, a lei só mostra. Meu Deus, se você não entender agora, a lei não retira o pecado, ela mostra. Vamos entender isso? Você tem uma lâmpada, e aí aqueles bichinhos caem lá na lâmpada, e você olha e você vê que a luz da lâmpada mostra a sujeira que está na lâmpada. A luz da lâmpada mostra, mas não tira a sujeira. Vamos dar outro exemplo? Raio-X. A pessoa faz um raio-X e descobre um tumor maligno. O raio-X descobre o tumor, mas ele não retira. Você está entendendo? Então a lei é como o raio-X, ele descobre uma fratura, mas ela não cura. Então é exatamente isso. Ela tem um propósito, sabe, de realçar o pecado para que ele seja então tratado. Agora, como ele vai ser tratado? Pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. A carta lá de João vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, perdoar, não é cobrir, porque no Antigo Testamento a lei só cobria o pecado. Então tem o papel, o sangue de Jesus tem o papel de perdoar os nossos pecados e de toda injustiça. Pegou essa? Então a lei, ela mostra o nosso delito, e o poder do nome de Jesus, o sangue de Jesus, nos purifica. Agora, quando a pessoa fala assim: mas como eles foram salvos no Antigo Testamento? Pela fé, por crer, por confiar no Senhor. É pela fé. Só um meio de ser salvo, pela fé. Entenda comigo uma coisa, isso que eu quero dizer para você, e eu quero que você nunca mais esqueça. A Bíblia só vai mostrar uma forma de ser salvo: fé. No Antigo Testamento eles foram julgados pelo Messias que iria vir. Grava isso. Todo o Antigo Testamento eles precisavam crer no Messias que iria vir, e eles foram julgados certamente diante do Senhor, para o Senhor,
na condição de crer na vinda do Messias. O Antigo Testamento crê que o Messias vai vir e por isso será julgado. No Novo Testamento nós temos que crer que o Messias já veio e ele voltará. Ah, meu Deus, como é fácil, não é? Você precisa entender que isso vai conotar a nossa salvação. Sim ou não? A nossa salvação não é por obras, não é por mérito, não é pela minha força, não é pelo meu dinheiro, não é pela minha capacidade. A minha salvação é pela fé, pela minha condição de crer. No Antigo Testamento cria que o Messias viria, no Novo Testamento crê que ele veio e que ele voltará. Amém? Fechou? Se fechássemos aqui eu já estava muito satisfeito, porque essa palavra me edifica. Mas deixa eu dizer mais uma coisinha para você, para nós encerrarmos, tá bom? Lembra que estamos falando pela fé. Versículo 12 vai dizer assim: fosse o pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também para que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera ainda na circuncisão. Veja que ele teve os passos ainda na circuncisão. Então Abraão, Davi e todo o Antigo Testamento foi salvo pela capacidade de crer no Messias que iria vir. Pastor, mas como eles sabiam que o Messias iria vir? A Torá, o Pentateuco, né, que é o livro máximo, principalmente dos judeus, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, tá bom? A Torá, ela fala a respeito do Messias que ia vir. Na realidade, o próprio Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo depois do homem pecar, o Senhor falou: da semente da mulher vai nascer um. E desde isso todo judeu espera quem será o Messias. Quem será o Messias? Da semente da mulher vai nascer um, e esse esmagará a cabeça de Satanás. O povo judeu sabia que iria vir um Messias, sabe? Um Salvador. Então eles esperavam por isso. Versículo de número 17 diz assim: como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de multidões diante de Deus, em quem creu que vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se fossem. Aqui eu quero falar para você a respeito de fé. A fé é exatamente esse princípio que Paulo dá. A fé é você chamar do nada à existência. Por isso que eu sempre prego uma mensagem da igreja dizendo assim: que nada que nós vamos ter não tenha tido antes do reino espiritual. Ou seja, tudo que vai acontecer hoje na minha vida já aconteceu no reino espiritual. Já aconteceu. Então eu preciso entender que primeiro as coisas vão se formar no reino espiritual. É primeiro que eu vou orar para Deus livrar a minha vida. É primeiro eu oro para que haja, sabe, prosperidade. Primeiro acontece no reino espiritual e depois materializa isso no reino físico. Eu também costumo dizer que o reino espiritual é infinitamente maior do que o reino físico. Então, quando eu oro bastante, eu creio, quando eu olho muito para o Senhor, quando eu profetizo muito, eu faço muito ato profético, eu estou lançando, sabe, lançando no reino espiritual as minhas petições, estou formando no reino espiritual as coisas que ainda não existem. Elas passam a existir pelo poder da fé. A fé, ela vai começar a formar isso no coração de Deus, porque a fé é um tipo de equiparar a nossa capacidade de crer, a nossa capacidade de pensar com a capacidade de pensar de Deus. Sabe, a fé é a forma mais perto de nós estarmos de Deus que podemos coexistir. Então, quando eu venho agir em fé, eu estou agindo igual a Deus. Deus não anda, sabe, por vista, Deus anda pela fé. Deus não anda pelo que vê, Deus anda pela fé. Se bem que todas as coisas para o Senhor não são obscuras, porque Deus conhece todas as coisas. Mas o princípio da fé é exatamente eu andar, ainda que eu não estou vendo, mas eu andar sabendo que o poder da fé traz do nada a existência. É o mesmo princípio na criação. Veja que Deus vai falar com o poder da sua palavra: haja terra, haja terra.
ele gerou pelo poder da palavra. Então, como eu fortaleço a minha fé? Aí está um segundo ponto. Sabe, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu vou fortalecendo a minha fé. Sabe, tem um canto que diz: cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a condição de crescer um pouquinho mais. Sabe, tem um canto que a gente cantava muito na igreja antes: cada vez que a minha fé é provada. Não é para você reclamar. Cada vez que a sua fé é provada: ah, Senhor, agora que vida, que luta, que pandemia. Irmão, não é tempo de reclamar. É tempo de você entender que Deus está te dando um crescimento a mais. Cada vez que a minha fé é provada, eu cresço um pouquinho mais com o Senhor. Então, assim, Tiago vai dizer muito a respeito da fé. Muito a respeito da fé. E aqui eu quero dar também um exemplo de Tiago, porque Abraão creu. Abraão creu. Mas se fôssemos ter que dar esse exemplo hoje, tem muita gente que não está crendo mais não, irmãos. Literalmente tem muita gente que está incrédulo. Olha como que diz o texto, versículo 19 diz assim: e não enfraquecendo na fé. Uau! Olha para você ver, isso aqui dá mensagem para domingo à noite, hein? Isso aqui dá mensagem para a escola dominical. Olha aqui: e não enfraquecendo na fé, ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto. Sabe o que Abraão está dizendo? Ele não olhou para o seu corpo de 100 anos, ele não olhou para a sua mulher de quase 90 anos. Mas se Deus falou que vai nascer um filho, o filho da promessa, que vai nascer, e Isaac, Ismael nasceu do jeitinho, tá demorando, então coabita lá com a minha serva lá e você vai ter um filho, Abraão. Irmão, não dê jeito. O Senhor não gosta que você, sabe, fique dando jeitinho para as coisas. Não, espera no Senhor. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para ouvir a minha petição. Espera no Senhor, confia nele. Se você pediu, se você está fazendo um voto de fé, espera no Senhor. Abraão, ele não olhou para o seu corpo, que naturalmente ele queria dizer: está morto. Um homem de 100 anos vai, sabe, injetar vidas. Uma mulher de quase 90 anos vai gerar vidas. Não pode. Mas ele não olhou as circunstâncias, ele agiu pela fé. Aqui está um exemplo para você: eu não devo andar por vista, eu tenho que andar por fé. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Você tem que dizer isso para você mesmo. Estão querendo incutir um terrorismo na nossa mente. A Rede Globo mesmo, ela só dá notícia manipulada. Só dá notícia do tipo: o Brasil é um dos países que mais tem Covid, é o pico da pandemia. Tudo mentira. Tudo mentira, irmãos. Tem pandemia, tem mortes. Eu não estou querendo ser frio com isso, mas eu quero que você entenda: o cristão, ele não vive por um terrorismo, um medo desse, não. O cristão, ele vence isso. Já diz a palavra do Senhor que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não vivo por medo, mas eu vivo por fé. Eu não vivo por medo, eu vivo por fé. Não importa as circunstâncias, não importa os indicativos, eu não me movo, eu não me construo por circunstâncias, eu sou construído pela fé. É isso que Abraão estava querendo dizer. Ele estava dizendo: eu não olhei para o meu corpo, nem para minha esposa aqui no seu ventre, sabe, estava morto. Eu não olhei para isso, mas ele olhou pela fé, ele creu. Olha que coisa absolutamente extraordinária. Versículo 21. E estando plenamente convencido, de que ele tinha prometido, também era capaz de cumprir. Ele estava convencido de que o Deus que prometeu Isaac na vida deles, o filho da promessa na vida deles, o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Olha que coisa absolutamente extraordinária. Mas volta um pouquinho, no versículo 20 vai dizer assim: e não vacilou na promessa de Deus por incredulidade. Irmãos, nós vivemos um dia hoje incrédulo. Eu quero lhe dar um exemplo de incredulidade. As pessoas estão incrédulas. Quanto mais a gente fala da volta de Cristo, o dia do Senhor está se aproximando, quanto mais a gente fala que o cristão tem que estar pronto,
Quanto mais a gente prega a respeito de que o cristão não vive por vista, mas vive pela fé. Ele se move pela fé, não por circunstâncias, muito menos por medo. Um cristão não pode ter medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. A minha confiança está no Senhor. Ainda que a nossa carne, ela é falível, ela, sabe, muitas das vezes atrai algumas coisas negativas, mas eu preciso dizer que um cristão não pode ser negativo, ele tem que ser positivo. Ele tem que ser otimista, ele tem que crer. Eu gosto muito da passagem de Jó, porque Jó dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará em meu favor. A mulher de Jó disse: vai, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó tinha fé, Jó tinha confiança, Jó não andava pela vista. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. A Bíblia inteira fala do Redentor, a Bíblia inteira fala de Jesus, não só no Novo, mas também no Antigo Testamento. É isso que o capítulo 4 de Romanos vai provar. A Bíblia é una. A Bíblia não é duas, a Bíblia é uma. Sabe, às vezes as pessoas discordam de pregador que às vezes fala Novo Testamento. O que passou já passou, horas. Como é que você pode crer numa heresia dessa? A Bíblia é una, é uma só. Antigo Testamento e Novo Testamento. A pessoa que fala que o Antigo Testamento passou é ignorante no que diz respeito a conhecimento. É isso que eu quero dizer. Ela é ignorante, ela não sabe de nada. Irmão, o Antigo Testamento aponta para Cristo, o Novo atesta que Cristo já veio e voltará. Uau! E eu quero dizer para você uma coisa. Sabe, nós não podemos vacilar. Quanto mais prega sobre fé, sobre a vida vindoura, sabe, quanto mais se fala de promessas do Senhor, as pessoas estão céticas, incrédulas, sabe, as pessoas fazem de conta que aquilo não tem nada a ver. Irmãos, uma quantidade absurda de pessoas já foram mortas no Brasil. Mais de 300 milhões de pessoas já foram mortas por esse Covid. Mais de 300 mil pessoas mortas. É um absurdo. As pessoas ouvem isso como se fosse normal. Houve uma catástrofe lá, e houve um terremoto lá no Japão, milhares de pessoas morreram. É normal. Sabe, as pessoas começam a ver a morte como normal, começam a ver a vida física como normal. Você já viu que nada disso abala ninguém? As pessoas: estou com medo, mas está com medo de morrer. Está com medo de morrer, de perder a sua casinha, perder o seu corpinho, mas está com medo só disso. Você entendeu? As pessoas não ficam, sabe, assim, do tipo: eu preciso me voltar para Cristo. Jesus está dando um sinal. Esse é o sinal da volta do Senhor. Esse é o assinalar de que o tempo do Senhor está chegando, e nós vamos presenciar logo o arrebatamento da igreja. Sabe, as pessoas não param de crer nisso. Elas creem sim no seu salário, na sua casa, no seu corpo, sabe, no seu carro, sabe, e elas creem nas suas posses, elas creem naquilo que está na ponta do seu nariz. Deixa eu dizer para você: incredulidade. Eu não posso olhar para a Bíblia e achar que é um papel qualquer imprestável. Não, eu preciso olhar e falar assim: o que eu estou fazendo com a minha vida? Jesus Cristo está me dando sinais de que o seu dia está próximo. Irmãos, nós não podemos vacilar na fé. Você não pode vacilar na fé. Abraão dá um exemplo aqui. Paulo cita Abraão aqui na carta aos Romanos, capítulo 4, e versículo de número 19, 20, 21. Ele vai dar o exemplo de Abraão. Abraão, ele não vacilou na sua fé. Mas o que tem de pessoas hoje vacilando na fé, negando tudo, sabe, por causa de uma dúvida. Irmãos, Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 6, que não duvidando, porque nós devemos pedir e pedir com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que são impelidas e agitadas de uma para outra banda. A tua fé, ali Tiago dá um exemplo, que a tua fé não pode ser vacilante, a tua fé não pode ser duvidosa. Se tem dúvida no teu coração, não é fé. Isso não precisa nem pedir sinal para Deus: Senhor, me dá um sinal. Se tem dúvida, você vai fazer um negócio, vou te dar um exemplo. Você vai comprar uma caneca,
Mas você tem dúvida, mas será que eu compro essa? Se você botar dúvida, não compre, porque aquilo não é para ser. Se você vai fazer qualquer coisa, mas tem dúvida, não faça. A dúvida anda na contramão da fé. Se você está na dúvida, não está na fé. Se você anda em dúvida, teu coração está incrédulo. Amém? Se você está entendendo isso, eu termino hoje falando a respeito disso. É a respeito do versículo 21. O versículo 21 significa que Abraão não vacilou, mas ele creu. Ele creu, ele creu, ele creu. No que ele creu, pastor? Ele creu, sabe, que aquilo que Deus havia dito, ele é fiel para cumprir. Toda a promessa de Deus, ela não voltará para o Senhor vazia. O Senhor tem um propósito de cumprir todas as profecias, todas as promessas dele a nosso favor. Não duvide disso. Aqui Paulo vai dizer, e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido, ele também era capaz de cumprir. Se Deus prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Agora tenha fé. Capítulo 4 de Romanos fala que o justo precisa viver pela fé. Que Deus te abençoe. Uma ótima sexta-feira e um ótimo finalzão de semana. Segunda-feira, capítulo 5, voltamos com tudo. Final de semana temos cultos, temos live. Todo dia você pode aproveitar. Sábado às 18 horas, domingo de manhã às 9 e domingo às 18 horas. Que Deus te abençoe esse final de semana. Você e a tua casa não serão atingidos por nenhum Covid, por nenhuma praga, por nenhuma mortandade. Ei, você precisa crer. O crente não anda por vista, ele anda pela fé. Pela fé. Tá entendendo? Então, tá vendo um monte de índice, um monte de boletim dizendo toda hora é morte, tá aumentando, pode aumentar, pode notificar o que for. Eu não ando pela vista, eu ando pela fé. Amém? Que Deus te abençoe, um ótimo final de semana no nome de Jesus. Seja abençoado em o nome de Jesus, que a graça e o amor de Deus Pai seja sobre a sua vida e as perfeitas comunhões do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, hoje e sempre. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus.